Olá, gente, bom dia! Hoje nós iremos realizar a revisão para a prova de Ciências da segunda unidade. Para isso, eu irei corrigir as tarefas do caderno de atividades que foram solicitadas na última terça-feira, dia 21 de julho. Então vamos lá, estou aqui na página 28, questão 1. Complete os diagramas abaixo sobre os minerais e rochas. Então nós temos aqui no primeiro diagrama, olha aqui, a seguinte frase: são minerais com valor econômico. Então o que é que vocês devem fazer? Aqui no espaço ao lado vocês vão botar minérios. Por quê? Porque os minérios são minerais que possuem valor econômico. O exemplo é o ouro, a prata, o diamante, dentre outros. Certo, gente? Ainda no primeiro diagrama, também, logo aqui abaixo, tem-se a frase: são compostas de um ou mais minerais. Então, aqui no lado, vocês vão colocar o termo rochas. As rochas são estruturas formadas por um ou mais minerais, ok? Então esse aqui é o primeiro diagrama, certo? O segundo diagrama está aqui abaixo do primeiro e traz uma frase: exemplo de propriedade dos minerais. Então vou destacar três, gente: a cor, o brilho e a dureza, ok? Então aqui vocês vão colocar nos três espaços abaixo a propriedade cor, brilho e dureza, ok? São as principais propriedades dos minerais, certo? Vamos lá para a questão 2. Atenção aqui para a questão 2. Preencha as fichas abaixo, considerando as características do solo, sua formação, composição e importância. Então, gente, muita atenção para essa questão 2, porque ela traz informações muito relevantes para a prova. Vamos primeiro para a descrição. Então, aqui na descrição, nós vamos colocar as principais características do solo, ok? Então, o solo é a camada mais superficial da crosta terrestre. Então, vocês devem colocar isso aqui, ok? Ela é constituída por minerais, água, ar, organismos vivos e resto de organismos mortos em decomposição. Então, muita atenção, gente, para as características do solo, que é a camada mais fina e superficial da crosta terrestre. Ela é constituída, vou repetir, por minerais que se derivam das rochas, água, ar, seres vivos e restos de seres mortos em decomposição, ok? Então essa informação é muito importante. Aqui ao lado temos a ficha representando a formação do solo, que vão conter, melhor dizendo, que vai conter as informações referentes ao processo de formação do solo, certo? Então o que é que vocês vão botar? O intemperismo transforma a rocha dura, também conhecida como rocha-mãe, em fragmentos menores, que irão compor o solo. Então isso é a base de formação. Então a base de formação do solo são os minerais que se derivam da rocha-mãe, por ação de intemperismo. O intemperismo, gente, é o fenômeno natural que ocorre através de processos naturais, como chuva, vento, alteração de temperatura, dentre outros, certo? Então não esqueça que o intemperismo que transforma a rocha dura em minerais que vão constituir o solo. Outra coisa importante que vocês devem botar aqui nessa ficha é que as condições climáticas, o relevo, os seres vivos também atuam no processo de formação do solo,
ok? E outra coisa, esse processo não acontece de um dia para o outro. Requer centenas ou até milhares de anos para acontecer. Então é um processo lento, ok, gente? Então muita atenção para o que vocês vão colocar aqui. Destaque para o intemperismo, que é o fenômeno natural que desgasta a rocha mãe, e a participação dos seres vivos, do relevo e do clima no processo de formação. Processo de formação do quê? Do solo. Ok? Vamos agora para a terceira ficha. Seres vivos. Nós vimos aqui na descrição que os seres vivos também fazem parte do solo e têm um papel fundamental na, vamos dizer assim, na caracterização da fertilidade. Então, um solo fértil é o solo que é propício para o desenvolvimento das plantas, dos vegetais, ok? Então, o que é que vocês devem colocar? O solo também é composto por organismos vivos e seres em decomposição, ok? Os seres vivos têm papel importante na formação do solo por meio do intemperismo físico e químico, ok? Então, botem essa informação aí. Novamente, quero frisar que os seres vivos, assim como os restos de organismos vivos em decomposição, são importantíssimos para a determinação da fertilidade do solo. Por fim, nós temos a importância. Então, gente, a importância do solo está relacionada à manutenção da vida no nosso planeta. Sem o solo, não iriam crescer os vegetais, que são a base da cadeia alimentar. Então lembre que existem seres vivos que dependem direta ou indiretamente das plantas. E sem solo não há planta. Ok? Então, o que é que vocês devem colocar? Repito, o solo é necessário para a manutenção da vida do nosso planeta. Ele serve como fonte de nutriente e água para as plantas e deve ser preservado para que possa ser utilizado de forma adequada no ambiente. Então eu quero destacar também a informação de que o solo, para ser formado, ele precisa de centenas ou até milhares de anos. Então, se por algum motivo se destrua o solo, ele vai ter necessidade de muito tempo para se reconstituir. Ok? Então nós, principalmente seres humanos, temos que estar preocupados com a promoção da proteção dos solos que estão presentes no nosso planeta para perpetuar a biodiversidade. Pois, como eu disse, sem o solo, a vida não pode prosseguir. Ok, gente? Então, muita atenção para a questão 2. Ela é muito importante, essas informações. Então, fiquem atentos. 3. Classifique os exemplos abaixo de acordo com o tipo de rocha. Faça o círculo nas rochas ígneas, um retângulo nas sedimentares e um triângulo nas metamórficas. Então, eu quero aproveitar aqui para revisar a classificação das rochas, certo? Que são, como eu acabei de ler, agrupadas em 3 tipos. As rochas ígneas se derivam da solidificação do magma. As rochas sedimentares se formam a partir do acúmulo de sedimentos que se formam a partir do desgastes promovidos pelo intemperismo em outros tipos de rocha. As metamórficas são formadas a partir do intemperismo químico. Então, reações químicas que transformam os minerais de uma rocha em outro tipo de mineral ou minerais. Certo? Então, atenção para os 3 grupos de rochas que existem na natureza.
Então, como a questão pediu, nós vamos circular as rochas ígneas, colocar um retângulo em volta das sedimentares e um triângulo em volta das metamórficas. Então vamos começar pelas ígneas, certo? Então o granito é ígnea, o basalto, olha aí, circula também porque é uma rocha ígnea. Eu quero lembrar que as rochas ígneas também podem ser chamadas de rochas magmáticas, pois se derivam do resfriamento do magma. Olha aqui, ó, a Pedra Pómez também é uma rocha ígnea, circula. O andesito, rocha ígnea, circula. Beleza. Então temos aí as rochas ígneas. Vamos agora colocar um retângulo em volta do nome das rochas sedimentares. Então temos aqui, ó, o arenito é sedimentar, então coloco o triângulo. Calcário, olha aqui embaixo, o calcário é sedimentar, triângulo nele. Varvito é sedimentar e argilito. Olha aqui os retângulos em volta das rochas sedimentares. O que sobrou é metamórfico. Então temos aqui o mármore, triângulo no mármore. O gneiss, olha aqui, triângulo nele. A ardósia, também uma rocha metamórfica, ó. E a pedra sabão. Ok, gente? Vamos lá para a questão 4. As imagens a seguir representam as etapas de formação do solo misturadas. Ordene-as corretamente e depois explique como o solo se forma. Olha aí. Então, onde está a primeira imagem? Aqui, ó, o número 1. Destaca aqui, ó. Número 1. Em seguida, temos o número 2 aqui, ó, na extremidade da direita. Número 3. E, por fim, o número 4. Agora, por que eu coloquei o número 1 aqui? Porque aqui você só identifica a rocha mãe, que é a rocha dura, também conhecida como rocha matriz. Então, pela ação do intemperismo, gente, vai acontecer o desgaste dessas rochas, promovendo assim o acúmulo de minerais que vão iniciar o processo de formação do solo, aqui no número 2, tá vendo? Agora notem que no início da formação do solo, há pequena quantidade de vegetais. Na verdade, você só vê a presença de gramíneas, que são vegetais rasteiros, cuja raiz é bem curta e fina, pois o solo ainda está em formação, ok? Mas aqui você já tem a presença de seres vivos em um processo de formação inicial. No número 3, você já vê uma ampliação da camada do solo. Então aqui você aumenta a quantidade de humus, ok? O espessamento da camada de solo também é evidente. A presença de vegetais de maior porte, cujas suas raízes podem se desenvolver melhor, ok? E por fim, o estágio clímax, posso dizer assim, pois os vegetais já podem se desenvolver de modo bem mais significativo, ok? Já há uma maior variedade de plantas, vegetais rasteiros, arbustos e árvores, ok? A camada do solo, de solo também se ampliou, a variedade de micro-organismos, de humus, que é material orgânico, ok? Então temos aqui o comentário desse processo de formação. Então aqui está a ordem, ó. 1, 2, 3 e 4. Vamos agora para a questão 5. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas, corrigindo-as. Letra A. O intemperismo físico ocorre quando agentes físicos, como a ação do vento ou da água, quebram as rochas? Verdade. O intemperismo físico são agentes físicos, ok? Vento, chuva, ondas do mar, ok? B.
Os líquens são seres vivos que auxiliam na formação do solo, pois liberam substâncias que intensificam o intemperismo físico. Falso. Os líquens são seres vivos que auxiliam na formação do solo, porém, eles liberam substâncias que intensificam o intemperismo químico, gente. Então vocês vão trocar, ó. Vocês vão trocar o termo físico por químico. Ok? Então muita atenção aqui que a letra B está falsa. Consertem. Eles intensificam o intemperismo químico. Letra C. O intemperismo químico das rochas acontece alterações físicas que as transformam em sedimentos, podendo levar à formação do solo. Falso também. O intemperismo químico das rochas acontece alterações químicas e não alterações físicas. Então vocês devem consertar, pois a letra C está falsa. Ok? Letra D. A variação de temperatura durante o dia e a noite faz com que as rochas se dilatem, podendo, após várias repetições, quebrar-se. Verdade. Então, não tem nada para acrescentar nem corrigir ali na letra D. Ela está verdadeiríssima. Letra E. A rocha mãe é uma rocha dura que se transforma em solo através do intemperismo. Verdade. Inclusive, eu falei aqui que é justamente o que está sendo representado na questão 4. Então, a ação de intemperismo atua na rocha mãe, desgastando-a, liberando minerais que vão promover o início da formação do solo. E à medida que esse desgaste acontece, mais minerais vão ser acrescentados ao solo. Ok? Então, atenção para o processo de intemperismo, que pode ser físico ou químico. Ok, gente?